Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ontem comecei um assunto que eu quero hoje e amanhã concluir com você, espero. Hoje, quarta-feira, um convite a você para estarmos juntos no templo. Estamos trabalhando um tema muito apropriado para mim, para você, para todos nós, reconhecendo a dependência do Senhor. Quando nós vamos ver em alguns episódios da vida de pessoas e nossas, reconhecer, ver isso, ver as marcas da presença do Senhor e a nossa dependência dessa sua manifestação. Eu quero então, hoje, em Mateus 24:36, falar a você, diz o texto: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor está trazendo a história de Noé, a evidência, para fazer uma equiparação daquele momento dos fatos que haveriam de acontecer e que ele estava tentando falar ao seu povo. Ele diz no versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Eu falei com você ontem sobre a vinda do Filho do Homem para libertar Israel e dar fim ao período da grande tribulação, que é para tratar com Israel. É o momento do choro de Israel, o momento do sofrimento, de opressão, para que eles sejam como a oliveira amassada no Getsemane, possam exalar e sair deles óleo, não é? O que a gente conhece e que está na cozinha de todas as pessoas disponíveis. Então, a palavra está dizendo que Jesus diz que em relação a esse momento, daquele dia e hora ninguém sabe, e ele diz, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus aqui está demonstrando submissão ao Senhor, está mostrando para os filhos de Israel a sua condição de dependência de Deus, do Pai. E é óbvio que nessa matéria se discutir, que não é o nosso objetivo aqui, a Bíblia própria fala da humanização de Jesus, que ele se despiu da sua glória, se esvaziou de si próprio, do seu poder, para habitar entre os homens. Então ele venceu como homem e ele abdicou, liberou-se do seu poder divino, tanto que Jesus aqui manifestado em carne não era onipresente, não era onipotente e não era onisciente. O texto bíblico demonstra isso. E quando ele diz que daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai que está no céu, nem o Filho, então ele está dizendo, eu não sei daquele dia e hora agora, porque ele estava em carne. Agora Cristo está no céu glorificado, e muitas pessoas pegam esse versículo e não têm uma compreensão abrangente dele. Claro que hoje ele, como Deus entronizado no céu, junto ao Pai, sabe desse dia, desse evento, mas quando ele está dizendo isso, há 2000 anos atrás quase, ele diz que ele estava desprovido dessa informação para eles. Então, óbvio que nesse momento ele sabe, e sabe sim, mas isso é um assunto para outro dia que com certeza a gente não vai dialogar aqui, ou eu não vou falar aqui com esse curto tempo que eu tenho para lhe falar. Mas a Bíblia diz e acentua aqui que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas então ele reitera que esse dia vai acontecer. E ele então começa a qualificar esse dia e trazer características para esses dias. E como nós estamos estudando o personagem Noé nesse mês de maio, ele diz, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E a partir de então, ele começa, a caracterizar esse momento com aqueles do dia de Noé. Interessante que
Noé foi um pregoeiro de salvação, de justiça de Deus também. Noé foi alguém que trouxe uma mensagem que ninguém creu, ninguém acreditou, só a sua família. Mas o que me chama muita atenção aqui nesse contexto é que o Senhor Jesus está dizendo que ninguém se apercebeu daquilo que o Noé estava dizendo, daquilo que ele estava falando. Esses dias atrás, falando sobre Noé e a igreja, ainda cantei um cântico, fique tranquilo, não vou cantar aqui não, que eu aprendi lá desde os primórdios, de criança crescendo na casa de Deus, sobre uma contextualização daquilo que acontecia com Noé em relação ao povo e do povo em relação a Noé. Que eles tinham Noé como uma pessoa maluca, que por dezenas e dezenas de anos estava fazendo uma arca. E que chuva, onde está a chuva? Que água é essa? Que aguaceiro é esse? Que inundação é essa que você está dizendo aí que vai acontecer? Se a gente não viu nada disso. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele creu naquilo que não viu. Eu falei sobre isso semana passada. E eu quero lhe dizer uma coisa, que a palavra de Deus está ecoando. Ela está chegando para nós, ela está sendo mostrada a nós. E qual é a nossa reação à palavra de Deus? Por mais inusitada que ela seja. Quando eu digo a palavra de Deus, eu digo as escrituras sagradas. Aquilo que está escrito, ou tudo aquilo que está escrito aqui. Toda informação, toda mensagem para nós. Eu não estou falando de uma mensagem que alguém agora diga que está sendo revelado por Deus. Não estou entrando nesse assunto e nem quero entrar. Eu estou falando desse aqui, dessa palavra, desta profecia viva e revelada aos homens, infalível, inerrante, que é o entendimento plenário que as Escrituras são, sim, inspiradas pelo Senhor plenamente, pelo Espírito Santo, que homens normais, comum como eu, você, falaram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. E daí a gente entender que em 16 séculos que tem a composição do texto sagrado, com duas línguas originais, a Bíblia foi escrita, que é o hebraico e o grego, com algumas variantes de alguns outros dialetos, né? E em vários continentes, em várias circunstâncias, a Bíblia ela não se nega um fato ao outro, ao contrário. Nós estamos aqui num episódio de Jesus, há um tempo muito longo, de Noé até o Senhor Jesus, e milhares de anos, centenas de anos, e nós estamos aqui numa sincronia exata de fatos e de coisas. Então, a palavra de Deus é extraordinária e inerrante, porque Deus é extraordinário e inerrante, não falha e não muda. É por isso. E como diz aquela canção de algum tempo atrás, nele a gente pode confiar. Engraçado, interessante que o ser humano acredita em anedotas, acredita em mensagens que alguém posta, em vídeos montados, em conversas falíveis, jogam naquilo ali toda a sua sorte. Há pessoas que perdem dinheiro, que perdem tudo por conta de crer em alguma coisa, e quando chega a se deparar com um texto sagrado que fala de um propósito divino, lançam dúvida, confrontam, oferecem resistência. A palavra continua dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não resista à voz do Senhor. Abra o coração, se envolva com a palavra de Deus, não endureça o coração, mas abra o coração. Jesus diz, Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Pessoal, me perdoa, mas vai ficar para amanhã um pouco mais da contextualização deste assunto. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.